Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar a continuidade das teorias de liderança. Essa aqui vai ser sobre teorias situacionais, também chamadas de contingenciais, e a gente ainda não termina as teorias de liderança aqui, porque ainda nós temos outros tipos, tá? Que não estão dentro dessas teorias, mas são outras teorias e eu vou falar também para vocês porque às vezes vem em prova. Só lembrando então que o meu Instagram agora é prof.gabrielazavadinac, tá? @prof.gabrielazavadinac. Procura lá, eu tenho postado bastante dica, conteúdo, motivação para concurseiro, beleza? Então vamos lá. Teorias situacionais ou contingenciais, pode vir com esses dois nomes na sua prova. Ela nasce do quê? Ela nasce da crítica sobre o modelo anterior. O modelo anterior é aquele modelo que eu expliquei aqui embaixo, que, lembra, né? Nós temos aqui a primeira, era a teoria dos traços da personalidade, que ele falava que o líder, ele nasce líder, ele tem traços inatos e você não aprenderia a ser líder. Você nasce assim, com esses traços de líder. Vem a segunda teoria, que é a comportamental, aí ela destrincha em mais 4 ali, que a gente trabalhou, que ela fala que o líder, ele pode aprender a ser líder. Então, a pessoa, ela aprende determinados comportamentos e, a partir desses comportamentos, ela se torna líder. Essa teoria aqui, ela critica essa última, a comportamental. Ela fala que não existe um melhor estilo de liderança em questão comportamental. Por exemplo, eu me comportar desse jeito para ser um líder desse estilo específico. Por exemplo, o líder X, o líder Y, ela fala assim, não existe um estilo específico para ser líder. O líder, ele tem que ver a situação, ele tem que se adaptar às situações dele, do liderado e da situação como um todo. Então, o líder, ele vai se amoldar, ele vai, vai se moldando com a situação ao redor dele. Então, não existe um estilo específico, tá, para ser líder. Então vamos lá, nasce da crítica sobre o modelo anterior, não há um melhor estilo de liderança, tudo depende da situação. E aí o estilo do líder, nessa teoria aqui, é o resultado da soma do líder, do subordinado e da situação. Então, aspectos que envolvem o líder, aspectos que envolvem o subordinado e aspectos da situação em si, tá? É um modelo, então, mais orgânico, né? Ele não é estático igual da teoria comportamental, que fala, o X é X, o Y é Y, igual mais. Aquelas outras lá que a gente falou, né? Bem específicas, assim. Então, vamos lá. Teoria número 1, dentro da situacional, modelo de Fiedler. Esse modelo de Fiedler, já vi bastante em prova. Normalmente, eles colocam assim só. O modelo de Fiedler fala, o modelo de Fiedler diz. Aí bota, tipo, todas essas teorias aqui e vai pedir para você marcar a dele, né? Palavras-chave da teoria de Fiedler, do modelo dele. Ambientes extremos e ambientes moderados. Isso daqui e isso daqui são as palavras-chave que toda questão de prova vai trazer alguma dessas, tá? Então, vamos lá. O que ele fala? Ele fala que em ambientes extremos, é mais interessante que o líder seja voltado para a tarefa. E em ambientes moderados, é mais interessante que o líder seja voltado para as relações. Mas o que seria esse extremo e esse moderado? O que ele quer dizer? Com relação ao que essa situação extrema ou essa situação moderada? É com relação à relação líder-liderado, à estrutura da tarefa e ao poder do líder. Então, já vi que é isso aqui em prova. O modelo de Fiedler trabalha com as ideias de relação líder-liderado, estrutura da tarefa e poder do líder. Sim, tá correto. É exatamente com essas 3 situações aqui que o Fiedler trabalha. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é que em ambientes extremos, ou seja, quando a relação do líder com o liderado é extremamente boa ou extremamente ruim,
Quando a estrutura da tarefa, quando a tarefa que se faz ali, ela é muito bem estruturada, então eu sei o que eu tenho que fazer, não tenho dúvidas, tá? Então ali tudo segue o seu ritmo de vida normal, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, porque é tudo muito bem estruturado. Ou, do outro lado, extremamente negativo também, né? Quando ela é muito ambígua, todo mundo é meio perdido. E o poder do líder, quando ele tem muito poder ou quando ele tem pouco poder. Tanto pro positivo quanto pro negativo, então extremamente bom ou extremamente ruim. Nessas três situações aqui, o líder é melhor que seja voltado para a tarefa. Então, que o foco dele seja a tarefa. Quando essas três situações aqui são moderadas, ou seja, uma relação ali tranquila entre o líder e o liderado, não é nem extremamente boa nem extremamente ruim, a tarefa é moderada também, não é que todo mundo saiba exatamente a estrutura da tarefa, mas também não tem tanta dúvida. O moderado, o meio termo, né? E o poder do líder também moderado, mais ou menos, aí você pode ter uma liderança voltada para relações. Quando eu estudei essa teoria aqui, eu não consigo entender muito bem a lógica dela, mas eu meio que decorei isso, sabe? Que em ambientes extremos, como que eu fiz para decorar essa situação aqui? Eu vou falar pra vocês e vocês, se vocês quiserem, vocês decoram assim também. Quando eu estudava essa parte, eu pensava assim, bom, se o ambiente é extremo, se ele tem uma relação muito boa com o cara, com o subordinado, não é bom que a liderança seja voltada para relações, porque ele já tem uma relação muito boa. Se ele voltar a liderança dele para relações ali, para as necessidades do pessoal, vai acabar favorecendo aquele cara, porque ele é amigo do cara, ele tem uma relação muito boa com o liderado. Então, é interessante que a liderança dele seja voltada toda para a tarefa, para não interferir, né? E quando é muito ruim também, porque daí o cara, quando ele tem uma relação muito ruim com o subordinado, ele vai acabar, se ele tiver uma liderança voltada para relações, ele se dá bem com o que ele se dá bem, né? Ele tem uma relação melhor com o que ele se dá bem, e daí se fosse uma liderança voltada para relações, para as necessidades do pessoal, o que ele se dá mal ali não ia atravancar o trabalho desse cara. Então eu penso nesse sentido. Então eu foquei na relação, isso foca para tudo, mas para você guardar. Se for extremamente bom ou extremamente ruim com ali o subordinado, vou voltar para a tarefa, porque se eu voltar para a relação, vai dar um BO ali na empresa, tá? Tenta fazer essa lógica, e daí sobra o moderado que volta para a relação. Volta para uma liderança voltada para relações. Tá, esse é o modelo de Fiedler. Agora vamos para a teoria 2, que é a teoria dos passos gradativos de House ou do caminho meta. Esse aqui volta e meia cai em prova também. Basicamente, ele fala que existem 4 tipos de liderança, que você pode ter de acordo com a situação também, tá? Isso aqui não é um estilo tipo, isso tem que ser assim, não é assim, de acordo com a situação você vai agir dessas 4 formas. Que seriam, a diretiva é quando o cara fornece instruções. Aqui normalmente é um ambiente de trabalho também ambíguo, a estrutura da tarefa também é ambígua, é um ambiente mais estressante, você não tem ali, o povo precisa de instruções para trabalhar, tá? Então é diretiva. Apoiadora ou de suporte, ela foca nas necessidades dos subordinados. Então, já é diferente da diretiva, porque a diretiva ela tá mais nessa questão da instrução mesmo, de mandar, de dirigir, enquanto a apoiadora já é mais a necessidade do subordinado. Resultados enfatiza objetivos claros, tá? Importante também. E a liderança participativa, essa aqui é a liderança voltada para resultados. Liderança participativa é aquela que você tem a consulta aos subordinados antes de tomar a decisão. Que nesse caso aqui seria a consultiva, né? Nós temos lá, fizemos aquela diferença na outra teoria. Você consulta antes do líder tomar a decisão. Então, o que isso faz? Isso motiva os subordinados, porque eles sentem que eles fazem parte da decisão da empresa, da decisão do órgão, da decisão da entidade, tá? Então, a teoria dos passos gradativos de House ou caminho meta, temos essas 4. Aí,
Número 3, curva da maturidade. Essa daqui cai em prova também. Então, e ela é bem chata, tá? Ela é assim, na hora que você vai pegar ela pra estudar, assim, mais forte, ela é cheia de detalhezinho. Eu peguei aqui as partes mais importantes, os detalhes mais importantes. Então, anota isso aqui que é bem importante. O que essa teoria fala? Ela é de Hersey e Blanchard. Ela foca no grau de maturidade dos subordinados e na capacidade que o subordinado tem para realizar uma tarefa e na motivação que ele tem para iniciar uma tarefa, para correr atrás do trabalho dele. Então, motivação, capacidade do subordinado com o grau de maturidade do subordinado. Aí eles fazem um gráfico, tá? Um gráficozinho assim. E aí eles traçam lá o M1, M2, M3 e M4. Maturidade 1 é o M1, que é uma maturidade baixa. Nesse caso aqui, quando o teu subordinado tem maturidade baixa, o gerente ele tem que ser dedicado, tá? Essa é a palavra que eles usam. E ele tem que determinar o que o subordinado vai fazer. Por quê? Porque aquele subordinado, ele tem maturidade baixa. Ele não tem capacidade e ele não tem motivação. Então, ele não tem capacidade para desenvolver a tarefa e ele não tem motivação para melhorar, para aprender. Então, o que o gerente tem que fazer? Ele tem que se dedicar àquele subordinado, porque ele tem que determinar o que o subordinado vai fazer. Então, ele determina. Não é nada de dar liberdade, nada. Ele é mais uma coisa mais autocrática, né? Tem que determinar, tem que direcionar, tem que mandar o cara fazer. M2 é a maturidade média-baixa. Nesse caso aqui, o gerente ele tem que ser integrado, ou seja, ele tem que persuadir. Por quê? Porque o cara, ele tem motivação aqui, mas ele não tem capacidade. Então, ele vai ter que persuadir o cara a fazer, ensinar o cara a fazer, porque como ele já tem a motivação, isso já é um passo bem grande, né? O cara tem motivação para aprender, para tudo. Então, o chefe ele vai persuadir o cara na tarefa dele. M3 é a maturidade média alta. O gerente aqui, ele é relacionado, porque ele vai ter que compartilhar com o subordinado dele. Por quê? Porque o subordinado dele tem capacidade, o cara sabe fazer. O cara tem o conhecimento, tem a expertise para fazer, mas ele não tem motivação. E lembra que quando a gente estuda motivação, a gente percebe que o subordinado, ele é motivado quando o líder, por exemplo, compartilha responsabilidades. Aquela teoria do enriquecimento de cargos lá. Você tem um aumento na motivação quando você tem mais responsabilidade, quando você se sente importante na empresa. Então, nesse caso aqui, o gerente, o líder, né? Eles usam gerente, mas é líder também. Ele tem que compartilhar responsabilidades, compartilhar com o subordinado para que ele se motive, porque capacidade ele já tem. E agora, maturidade 4, M4, é um grau de maturidade alto. O líder aqui, ele mais delega pro cara fazer, porque ele tem capacidade e ele tem motivação, o subordinado. Então, se ele tem capacidade, ele tem motivação, ele sabe fazer, ele quer fazer, ele é motivado, eu vou delegando ali pra ele fazer. Eu não preciso ficar motivando, eu não preciso persuadir o cara pra fazer nada, eu não preciso determinar. Ele é fodão ali, eu vou mandar ele fazer. Eu vou delegar pra ele fazer, desculpa, falei errado. Vou delegar pra ele fazer, tá? Então é isso aqui. Isso daqui é bem importante, tá? Não tem capacidade, não tem motivação. Não tem capacidade, mas tem motivação. Tem capacidade, não tem motivação e tem os dois. Isso aqui também às vezes vem em prova, tá? Anota tudo. A 4 agora aqui, a última. Teoria 3D. Eu não sei como é que fala isso daqui, eu não sei se esse cara é francês ou não. Redin, Redan, não sei como é que fala. Enfim, ele identifica, gente, 4 estilos básicos de liderança. E aí, eu vou pedir para vocês pesquisarem isso aqui, ou abrir o livro aí de vocês, se vocês estiverem usando o livro, porque eu não tive espaço para colocar aqui, mas essa teoria, ele abre como se fosse mais 4 para cá e mais 4 para trás, como se fosse um 3D mesmo, tá? Só que o básico dele são esses 4 aqui,
que fala que o líder ele vai ser ou dedicado, ou integrado, ou relacionado, ou separado. É parecido com isso daqui, ó. Dedicado. Por quê? Porque ele vai precisar determinar, vai precisar mandar, né? Vai precisar trabalhar ali para que o subordinado dele produza, né? O integrado seria também a mesma coisa desse aqui, persuadir um cara a fazer. Relacionado e o separado. O separado seria aquele laissez-faire lá que a gente aprendeu. E também esse daqui, que é o líder que delega. Então, todas as teorias, elas falam mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que botam nomes diferentes. Essa teoria, então, ela identifica esses 4 estilos básicos, que se modificam em outros semelhantes, que são daí é o 3D, e aumenta para uma possibilidade de 12 estilos, que daí tem mais 4 para cá e mais 4 para lá. Quando eu estudava isso daqui, eu lembro que eu decorei esses nomezinhos aqui, específicos da teoria 3D, que é a parte básica. É bem idiota isso, né, a forma que eu decorei, mas talvez, eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem, vocês decoram assim também. Eu decorei, eu decorei um nome, como se fosse, eu decorei Dirce, assim. Aí, dedicado, integrado, relacionado e separado. Aí eu pensava, teoria 3D, Dirce. Teoria 3D, Dirce. Eu ficava repetindo isso, aí pensando na minha cabeça, dedicado, integrado, relacionado, separado. Tem certos momentos, gente, da vida de concurso que a gente tem que fazer isso, porque senão você perde questão, tá? Tem coisas ali que você não tem como ficar, mas a lógica. A maioria é lógica, a maioria é você entender a lógica do processo. Mas nesses negocinhos de saber nome, de teoria, tem que ir inventando mnemônico aí, um atrás do outro, tá? Então esse aqui pra mim eu inventei e nunca mais errei quando eu vi a questão disso daqui. Porque o que acontece? Pode ser que eles coloquem esses nomes aqui, ó. Entendeu? E a teoria 3D é diretiva, apoiadora, resultados, participativa. As básicas. E aí se você decorou o Dirce, você vê que não tem A, não tem P, entendeu? Aí você pelo menos vai excluindo alternativas, né? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era sobre isso. O próximo vídeo vai ser sobre as outras teorias de liderança. Eu vou tentar gravar agora já também, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.